Professor, eu posso mandar a minha introdução para o senhor dar uma olhadinha depois? Olha, eu tenho um problema com isso, porque eu vou mandar para vocês os temas com os textos motivadores, entende? Então, eu vou corrigir as minhas próprias redações. Se eu permitir, não quero Ah, fazer isso entendi. com você, entende? Porque quando o ano passado eu fiz assim, eu permiti. E aí, sabe que eu estava acordando de madrugada com o ritmo mandando redação para mim? Eu não tinha condição de corrigir a redação de todo mundo. Vamos ter essa oportunidade de ter temas de texto motivador. E eu corrigi já sabendo mais ou menos o que eu quero que vocês façam. Porque vai que eu corrija o tema, você vai me dar só o tema. Você não vai me dar o texto motivador. E aí, como é que eu vou saber quais foram as suas bases? Eu preciso pelo menos identificar se você fez a sua redação baseado apenas no que você sabia, no seu conhecimento de mundo, ou se você foi na internet, pegou uma estrutura já pronta e copiou aquela estrutura. Porque também eu tenho problemas com cópia. Na verdade, o Enem tem problemas com cópia. Copiar é, um, é errado e pode até desclassificar você da seleção do Enem. Inclusive, nas minhas redações do ano passado, tinha estudantes, eu já peguei 3 vezes uma redação por 3 vezes seguida, a mesma redação com 3 nomes de pessoas diferentes que simplesmente iam na internet, pegava a redação, copiava e mandava para mim corrigir. Já aconselho as pessoas a não fazerem isso, porque do meu jeito que os estudantes têm acesso à internet, eu também tenho acesso à internet. Não dá para identificar uma cópia com facilidade. Não, mas sobre correção de Compreendo, redação, compreendo. eu vou corrigir, certo? Mas eu vou dar os temas. Vou dar os temas e os textos motivadores, vou mandar para vocês um arquivo zipado. Ou não. Aproveitar que está gravando, para quem está assistindo a aula pelo YouTube, já estamos gravando, meu nome é Eric, sou professor da disciplina de redação e gramática do cursinho, pela Universidade Federal da Paraíba, e essa aula aqui não é, na verdade, uma aula. Eu abri a câmera, nós estamos conversando sobre dúvidas de redação. Eu tenho uma disciplina no Google Meet, outra disciplina na plataforma Google Classes, e lá eu fiz um fórum com dúvidas de redação. Eu vou abrir esse fórum hoje, responder algumas 3 ou 4 dúvidas, e o nosso encontro hoje vai ser isso, respondendo dúvidas do fórum. E também eu fiz uma postagem no Instagram, essa postagem aqui, ó. Experiência vivida pode ser usada como repertório na redação do Enem, e vou tentar responder essa dúvida aqui hoje. E ao final, eu vou abrir o espaço de novo para vocês deixarem suas dúvidas. Basicamente, esse é o resumo do que nós vamos fazer hoje, para quem vai assistir o encontro pelo YouTube. Nós já estamos há mais de 30 minutos online, eu acho. A minha garganta está ficando rouca, eu nem comecei a dar aula. E eu estou morrendo de fome, tem mais essa. Mas vamos seguindo. Vamos começar por aqui. A experiência vivida pode ser usada como repertório na redação do Enem. Eu fiz essa publicação no meu Instagram, eu acho que há uns 3 dias, muita gente comentando, respondendo que sim, outros respondendo que não. E é uma pergunta muito interessante. Você tem experiência? Você pode usar essa experiência na redação do Enem? Muita gente diz que não. Muita gente que não assiste as minhas aulas diz que não. Porque a opinião geral, deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês verem. Tem um colega meu, não dá para ver, ele dizendo que não, porque era preciso fazer o uso de referenciais já reconhecidos pelo meio acadêmico, como filósofos, sociólogos, cientistas. E se nós pegarmos um manual de correção, esse documento aqui, ó, esse documento é o Manual de Correção da Competência 2, ele fala assim, ó, o que nós podemos classificar como repertório sociocultural. O repertório, ele é um elemento importante para a redação do Enem e é requisito fundamental para que o participante atinja as notas mais altas na competência 2. O repertório sociocultural é importantíssimo. Configura-se como toda e qualquer informação, fato, citação ou experiência vivida que, de alguma forma, contribui como argumento para a discussão proposta pelo participante. Então, quando eu digo que você pode usar a sua experiência de vida, não sou eu que estou dizendo. É o manual da competência número 2. Esse manual é utilizado pelos corretores da redação para corrigir sua redação. Então, se um manual está dizendo, não é um professor de YouTube, ou um professor de cursinho que vai dizer para você que não use experiência vivida. O manual está dizendo, pode usar. Agora, o manual também alerta. Você tem que usar de forma a contribuir para que a sua discussão seja bem defendida, seja bem argumentada. E aí eu disse também, em aulas passadas,
que esse repertório ele vai ser utilizado, esse repertório de experiência vivida, ele não pode ser utilizado de forma solta ou na primeira pessoa. Você simplesmente, por exemplo, o tema do ano passado sobre como as pessoas que portavam algum tipo de limitação mental, deficiência mental, eram tratadas pelos outros na sociedade. E aí, se você tinha um parente ou se você conhecia alguém que apresentava essas características e passou por um tipo de preconceito, passou por algum tipo de discriminação, é claro que você pode utilizar essa experiência na sua redação do Enem, porque o próprio manual permite. Só que você não vai dizer, eu passei por essa experiência, ou eu vivenciei, ou eu experienciei, ou eu vi isso. Você vai dizer que é uma experiência comum. É comum na sociedade brasileira que pessoas que possuem esse tipo de deficiência sejam discriminadas. E aí você usa como recurso um argumento genérico, certo? Então, é possível fazer uso da experiência vivida. Eu estou trazendo essa discussão novamente porque dessa vez eu trouxe o próprio manual de correção de redação. Não sou eu que estou inventando isso do nada, está no manual de correção de redações, você pode usar a sua experiência vivida. Esses manuais vocês podem encontrar no site do INEP e vocês também podem ir na plataforma, no site, na própria disciplina de redação, tem uma pasta, vocês clicam na pasta. Vocês vão encontrar esse material também. Tudo bem? Vamos seguindo? Ok. Ok? E agora nós vamos para a plataforma oficialmente. Isso aqui é como a plataforma aparece para mim, ó. Cursinho pré-universitário. Vamos descer até a nossa disciplina e eu vou abrir com vocês o fórum de dúvidas. Sempre que vocês tiverem uma dúvida e não tiver online para responder, deixe essa dúvida no fórum de dúvidas. E ao longo da semana, eu vou estar abrindo a câmera e respondendo as gratas dúvidas para vocês. Eu acho que vai passar de fórum de dúvidas, lá em cima. Olha como a disciplina parece bonitinha para mim. Para vocês que acessam pelo celular, ela fica horrível. Mas eu faço baseado no computador, ela fica bonitinha, toda organizadazinha. Fórum de dúvidas está aqui, ó. O grupo no WhatsApp é esse aqui, ó. Clique aqui para entrar no grupo do WhatsApp. Você clica, já entra automaticamente no grupo de redação. Onde? Ó, tá aqui na plataforma, vocês vão... É porque fica travando para mim. Olha, tem o meu Instagram, vamos conhecer melhor, meu e-mail, meu Instagram, e clica em grupo no WhatsApp. Você clica aqui, ó. Vai sair, você vai diretamente para o meu WhatsApp. No seu Instagram tá o link do WhatsApp, professor? Não, mas você pode pedir também, pelo direct, né, que você me chama. Qual é o Instagram do senhor? É prof.Eric Sabino, acho que é assim, tá aqui também, peraí. prof.Eric Sabino, pronto, esse aqui. Ó. Eu ainda continuo compartilhando tela, não é isso? Não está compartilhando tela com vocês? Vocês estão vendo a minha tela? Uhum. Está aparecendo. Tá sim. Professor, então, eu tenho uma dúvida sobre, por exemplo, referenciar, pegar esse repertório para colocar na redação. Por exemplo, eu desejo ficar citando sobre o filme, sei lá, V de Vingança. Aí eu desejo falar, eu tenho que dizer sobre o lançamento do filme. Por exemplo, esse filme foi lançado, eu não sei exatamente, 2009... E conta a história disso. Eu tenho que citar, por exemplo, referências assim, certinhas, por exemplo, data de lançamento, ou autor, por exemplo. Teve a redação sobre cinema que citou sobre Edgar Morin, mas só que eu falei sobre Morin, mas eu não falei de qual livro que ele estava falando. Eu falei, por exemplo, Edgar Morin defendia isso. Eu fui na onda dos textos motivadores. Eu entendo. Só, você não precisa ser específica demais a ponto de estar detalhando o ano de lançamento, a produtora. Eu só fiz um comentário numa aula passada sobre esse tema, dizendo que alguns filmes, eles apresentam mais de uma versão, certo? E aí, às vezes, o que você diz num filme não está naquele filme específico, está numa versão, numa produção mais nova, ou numa produção mais antiga. Como eu citei o filme do Super-Homem, eu acho, há diversos filmes de Super-Homem. Você vai fazer uma citação de uma frase, ou como aconteceu no filme do Super-Homem, alguma coisa assim. Se você não citar especificamente o nome do filme, ou o ano que ele foi produzido, porque há vários filmes do Super-Homem, você pode fazer uma citação indevida, entende? Porque você não especificou de onde tirou. Porque há vários filmes e cada filme tem o seu argumento. Nesse caso, mas no caso de V de Vingança, se
Se eu não me engano, só há um V de Vingança, ou A2. Na verdade, existem duas versões mesmo, a versão do filme e a versão em quadrinhos. A versão do filme ela é muito resumida. Então, e aí você só faz essa especificação, se é o filme ou se é o quadrinho que você está fazendo a referência, que dá certo também. Ok? Eu separei aqui no fórum. Olha, a dúvida da Ana Caroline, da Emily, da Claudeilza e da Gabriele. E aí, nas próximas aulas, vocês vão colocando suas dúvidas aqui no fórum de dúvidas, eu vou abrindo, não vou responder por texto, vou responder essas dúvidas por vídeo, certo? Como estou fazendo agora. Então, vou lá abrir dúvida por dúvida, e se as dúvidas também forem as mesmas de vocês, vocês vão comentando aí também. A dúvida da Ana Caroline. Outra coisa, eu coloquei nesse fórum dizendo o seguinte, que quem colocasse sua dúvida ia ter a sua dúvida aberta em um vídeo, porque eu explicar por vídeo. E aí pode ser que depois vocês traz algum tipo de problema. Eu não queria que meu nome fosse exposto. É porque eu coloquei bem claro no fórum. Todo mundo que fazer o comentário, eu vou usar isso como modelo de aula, para modelo de aula, porque nós estamos no cursinho online e às vezes uma dúvida de você pode ser uma dúvida do outro estudante, para não ficar respondendo um por um, vai responder de uma vez só e todo mundo tem acesso. Ok. Ela disse assim, eu não sei como estruturar um trecho que procure anteceder meu repertório sociocultural. Eu não sei como estruturar um texto que procure anteceder o meu repertório sociocultural. Eu já paro aí. Eu estou sentindo somente nessa afirmação um problema gigantesco. Por que você tem que adaptar o seu texto ao repertório sociocultural? Está errado. Você tem que adaptar o seu repertório sociocultural ao seu texto. Você não tem que um repertório sociocultural pronto. Se você quer adaptar o repertório sociocultural ao seu texto, você está moldando a sua opinião ao repertório. E aí você comete você pode cometer, na verdade, um deslize muito grande de querer defender uma coisa e usar um repertório sociocultural que defenda a outra, porque você está adequando o seu texto ao repertório. Você tem que fazer o exercício contrário. Você tem que adequar o repertório ao seu texto. Você está defendendo que, pegar um tema polêmico, a posse de armas não deve ser permitida no Brasil. A posse e o uso, não sei, eu tenho dois nomes para isso. Posse, eu esqueci. Mas, genericamente, você está defendendo que a posse de armas não pode ser utilizada no Brasil. Não pode ser permitida a livre. Posse e porte, professor. Posse e porte, perfeito, obrigado. E aí, você vai buscar no seu repertório, no conjunto de coisas que você já leu, que você já assistiu alguma coisa para defender essa posição. É assim que você faz, você levanta a sua tese, e depois da sua tese levantada, você busca o seu repertório. Fica muito mais fácil, é o jeito certo de fazer. Agora, se você já vai com um repertório pronto, por exemplo, você pega uma sequência de citações e decora essas citações. E na hora da sua redação, você quer, por fim da força, colocar aquela citação no seu texto. Você está fazendo da forma errada. Você tem que selecionar a citação depois de ter levantado a sua tese. Então, não é o seu trecho que tem que se adequar ao repertório. É o repertório que tem que se adequar ao seu trecho. Eu acho que o caminho é por aí. Vamos lá, olha só. Eu até posso saber um bom argumento de um filósofo, um filme, mas não sei como citá-lo. É porque você está levando o argumento e o filme e o filósofo para eles se adaptarem, para que a sua tese se adapte ao que eles dizem. Por exemplo, você cita aquele negócio de Bauman. Bauman é a citação clássica das citações, não é? A modernidade é líquida, nós vivemos uma sociedade líquida. Aí você pega essa citação, você quer citar Bauman por fim da força. Ou você quer citar alguém que fala que o Estado deve ser o protetor da sociedade. Você quer, por fim da força, fazer uma citação já pronta. Não é isso. Não adapte sua citação ao seu texto. Já até me confundi. Não adapte o seu texto à sua citação. Entende? Adapte a citação ao seu texto. O caminho é esse. Você está fazendo o caminho contrário, por isso que está tendo dificuldade. Também tem uma dificuldade em diminuir o uso do que e do de. O que, geralmente, ele pode ser substituído pelo qual, pela qual, pelos quais, ele pode ser substituído por cujo, ele pode ser substituído... tem vários pronomes que podem substituir o que. Nós vamos ter uma aula especificamente sobre isso. Porque o que ele é considerado um pronome universal.
E aí, a depender do contexto, você pode substituí-lo por um pronome feminino, por um pronome masculino, por um pronome singular, por um pronome no plural. Nós vamos ter uma aula especificamente sobre o quê? Realmente tem um problema, um problema que eu cometo, inclusive. No ano passado, eu acho que, na todas as aulas que eu dou de gramática, eu sempre falo, não façam o uso de muitos queijos na sua redação. Tem até um nome para isso, chama-se de queísmo, quando você usa muitos queijos na sua redação. Demonstra pobreza vocabular. Mas na hora a gente acaba se confundindo, eu mesmo uso muito que. Mas... Professor, eu tenho uma dúvida que veio aqui na minha cabeça agora. Sempre no final da redação tem algumas pessoas que tipo, botam uma frase, algo do tipo assim. Isso é aconselhável a botar ajuda na nota? Ajuda bastante se você começar a fazer o seu texto na introdução com uma citação. Você cria uma hipótese. Não sei quem disse que a sociedade perfeita era quando ela alcançasse X característica. Aí lá no final você diz, de acordo com para a sociedade chegar nessas características X que o autor disse no início do texto, nós precisamos fazer isso, isso e aquilo. Pronto. Você retoma a citação da introdução. Você retoma na conclusão a citação da introdução ou faz uma outra citação que traga a mesma intenção argumentativa da citação da introdução. Você faz um fechamento. Você abre, é como se você estivesse abrindo parênteses argumentativo na introdução, com uma citação e fecha com outra citação. Essa é uma estrutura clássica de redação nota 1000. Não que eu indique vocês a tentarem se esforçarem o máximo possível para chegarem a 1000 na redação. Eu já disse isso em aulas anteriores, que 1000 pontos na redação não faz para muita coisa. Os estudantes de medicina não tiram 1000 pontos na redação. Os corretores de redação não tiram 1000 pontos na redação. Então, esse negócio de ficar fixado em 1000 pontos de redação só prejudica vocês. Foque na redação nota 1000 para pegar essa estrutura. Não que... Oi? Não, é que quando é dito citação, é que existe uma norma padrão de citações, né? Quando você fala citação, é apontar um livro, é apontar um autor, apontar escrevendo, o livro da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, assim, ou tem uma citação, tipo, norma da ABNT e tal. Não, na verdade, não tem norma da ABNT para redação necessariamente. Quer dizer assim, você não precisa citar de acordo com como você falou, a Simone de Beauvoir, de acordo com o livro tal, na página tal, da edição tal, aí todo. Não é assim que funciona. Você precisa só indicar o livro e o nome. Só que, como a gente acabou de ver, o que é citação para Enem? Eu vou voltar de novo no texto. O que é citação para Enem? O Enem não chama de citação, ele chama de repertório. Olha, informação, fato, ou a própria citação, ou experiência vivida que contribui para o seu argumento. Você pode usar qualquer coisa. Tanto é que a moda agora é você fazer o uso de filmes, fazer o uso de séries na Netflix. Então, não tem um padrão. Você vai citar somente filósofos, você vai citar somente cientistas. Você pode citar qualquer coisa, desde que qualquer coisa tenha referencial, tenha respaldo social. As pessoas identifiquem como válido. Ok? Alguém com uma dúvida similar a Anne Caroline sobre esse negócio de adequar o repertório sociocultural ao trecho? Não? Não, professor. Não. E olha, novamente, eu posso saber que ela diz, um bom argumento vindo de um filósofo, mas não sei como citá-lo. O problema disso está porque ela está decorada, provavelmente. E veja, eu não estou aqui querendo expor ninguém. Todo mundo tem dúvidas na redação. Todo mundo. E essa dúvida eu tenho certeza que é um problema de muita gente. Porque muita gente decora a citação e na hora de fazer a redação fica com dificuldade de ajustar a citação à redação. Quando o processo ideal é o inverso. Você elabora a sua tese e somente depois de elaborar a sua tese é que você coloca a citação. Você não pode ir com a citação pronta. Tudo bem? Vamos ver outra dúvida aqui. E, novamente, eu não quero expor ninguém. Eu não estou dizendo que você é menos inteligente que os outros alunos do projeto porque fez essa pergunta. Muito pelo contrário, você foi muito inteligente quando fez essa pergunta. E assim como todo mundo que fizeram perguntas são muito inteligentes. Eu acho que quando você tem uma dúvida e você não coloca essa dúvida para ser respondida, aí sim é um problema para o seu desenvolvimento intelectual. Porque se você não compartilha a sua dúvida com quem pode tirar, você vai ficar com essa dúvida para a eternidade e aí você não vai se desenvolver. Olha só, vamos para a Emily. Olha o que a Emily diz.
Minha maior dificuldade é insegurança na redação. Não consigo desenvolver argumentos por falta de conhecimento no tema. Olha, é impossível você fazer uma redação do Enem. Aliás, perdão, é impossível você dizer que não tem conhecimento do tema na redação do Enem. É impossível. Você vive na sociedade brasileira. E os temas da redação do Enem são temas da realidade da sociedade brasileira. Então, em algum momento da sua vida, você ou leu alguma coisa, ou viu uma postagem no Instagram sobre aquele tema, ou assistiu a uma matéria no jornal, você só não está lembrando daquilo naquele momento. Mas pode ter certeza, em algum momento do seu percurso de estudante, você teve acesso àquela informação. E outra coisa, se você não tem lembrança desse momento sobre aquele assunto, sobre o que você viu especificamente, aos textos motivadores. Então, você conseguirá desenvolver os seus argumentos usando os textos motivadores, que nós já vimos aqui que é possível, certo? Fazer o uso dos textos motivadores. Então, a insegurança é porque, como eu disse no material em PDF que eu disponibilizei no Moodle, há dificuldade de leitura. Se você tem um costume com a leitura, você vai chegar na redação sem insegurança. Se você domina a gramática, você vai chegar na redação sem insegurança, porque não existe essa história de falta de conhecimento do tema. Isso não existe. Porque, por mais que você, em uma hipótese absurda, nunca tenha ouvido falar nada sobre aquele tema, aos textos motivadores. E somente com os textos motivadores você conseguirá desenvolver uma boa redação, sem dúvida nenhuma. Então, essa insegurança aqui é fruto da falta de leitura. E falta de prática do exercício de redação, uma vez por semana, pelo menos. Então, opa, se resolve com leitura. Professor, essa pergunta dela aí, nossa, foi tinindo, porque era a mesma pergunta que eu ia fazer para o senhor. Era essa mesminha aí, porque eu também, meu Deus. Na verdade, esse é o objetivo do Fórum em Dúvidas. E fazendo essa peneira. A minha mão está aparecendo para você, sempre que eu estou dando aula, eu estou gesticulando. Aí não aparece a minha mão para você. Eu queria que a minha mão aparecesse. Em sala de aula, gente, eu pulo tanto. Eu começo a dar aula na frente de vocês, termino por trás, depois vou para o lado, vou para o outro. Eu ando demais na sala de aula. Eu estou sentindo falta desses pulos que eu dou em sala de aula. Eu gesticulo. Dessa caminhada. Vamos fazer bonito, falar mais bonito dessa caminhada. Ok? Alguém com alguma outra dúvida relacionada a esse assunto aqui, dificuldade, insegurança, desenvolver argumento por falta de conhecimento do tema? Acho que era só eu mesmo. Agora, lembrando... Essa dúvida dela aí tirou a dúvida de muita gente também, até a minha também. Nós não estamos numa aula com conteúdo. Essa conversa, eu imagino que ela ajuda tanto quanto uma aula. Eu imagino, sabe? Não sei se ajuda demais quanto uma aula. A aula ajuda mesmo sim, professor. é segunda-feira. Pensei de botão errado, tá vendo? Lá vai eu do nada. A aula mesmo é segunda-feira com conteúdo. Hoje é uma conversa que eu estou fazendo de livre, espontânea vontade para ajudar vocês. E para me ajudar também, sempre que eu... Sabe, aquele negócio. Aristóteles, vamos fazer uma citação, ele disse que para você saber que você sabe uma coisa, você precisa ensinar aquilo. E realmente, isso é muito verdadeiro. Muito verdadeiro. Quanto mais você ensina alguma coisa, mais você aprende sobre aquilo que está ensinando. Então, isso me ajuda demais para organizar as minhas aulas, certo? Então, na medida que vocês fazem perguntas, vocês estão me ensinando a responder essas perguntas. Vocês estão me ensinando a dar aula. Isso é maravilhoso. Então, todo mundo aqui está ajudando o curso. Tudo bem? Professor, um conselho do senhor, na prova do Enem, você acha aconselhável começar logo pela redação ou deixar ela para depois? Comece com a redação, necessariamente, porque é aquele negócio. No final, qualquer coisa não dando tempo, você pode marcar as bolinhas lá chutando na prova objetiva. Você não pode chutar na prova de redação. Não é? Então, deve começar pela redação. Vi que alguém colocou 3 pontos no chat, não estou acompanhando o chat. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, alguma pergunta que eu não vi. O senhor falou aí foi citação ou foi frase de filósofo? Na verdade, não há uma diferença de citação para frase. Não, né? O que é uma citação? É você citar alguém ou alguma coisa. Aí você cita uma frase. Uma frase é uma citação é uma frase. Você cita um filme, sabe?
Não é. A minha citação não é nem quando eu vou lá fazer a redação, que sempre me dá um branco, só sei que nada sei. Você que não precisa. Apoio é grave, né? Como dizem aqui o pessoal, quando os dias é grave. Agora, vocês sabem o que significa isso? Mas você usa mesmo ou não está brincando? Não, tô Porque, brincando. É Porque dá um branco lá na hora. Mas eu só lembro disso. Porque, olha só, é esse negócio de você pegar, você conseguindo, essa citação, sabe, ela quando bem utilizada, essa frase, para mim, sabe, é a citação das citações. Porque o que é que ela significa? Alguém chutaria dizer o que é que essa frase significa? Sim, a minha formação é em filosofia, certo? A minha área de formação é em filosofia. E, especificamente, filosofia antiga. Então, Sócrates, Aristóteles, Platão, Heráclito, esse pessoal aí de filosofia antiga eu adoro demais. Alguém chuta o significado dessa frase? Que a pessoa sabe, mas ela não lembra. Uhum. Ela não está confiante nela mesma. Por isso que ela diz ser, mas nada ser. Ela sabe, mas no momento deu branco nela, ela não lembra completamente do que ela estudou, do que ela sabia. Que é isso, mas não é. Parece que é isso. Nem sempre você pode usar o filme A Procura da Felicidade e relacionar com os grandes temas da população, tudo bem. Ok. A frase, deixa eu ver aqui. Eu que faço para administrar o tempo e ver proposta de geração, escrevendo os primeiros coisas, muita coisa para fazer. Só sei que nada sei. Ela é a frase que inaugura uma coisa na filosofia chamada de epistemologia, ou teoria do conhecimento. O que é que nós precisamos saber para saber alguma coisa? A primeira informação, ou a primeira sabedoria que nós precisamos ter é de que nós somos ignorantes. Uma pessoa que sabe ou acha que sabe de alguma coisa, ela não vai buscar informação sobre aquilo. Por que que existe tanta disseminação de fake news na atualidade? Porque as pessoas acham que sabem daquilo que elas estão falando. Elas acham que sabem daquilo que elas estão enviando no WhatsApp, acham que elas sabem daquilo que elas estão debatendo no Instagram, no Facebook. Mas, na verdade, elas não sabem. Elas acham que sabem. E somente tendo conhecimento de que elas não sabem daquilo, é que elas vão procurar saber daquilo. Então, você só aprende uma coisa de verdade quando você admite que é ignorante naquilo. E quanto mais você aprende uma coisa, mais você sabe que precisa aprender aquela coisa. É assim, quanto mais você estuda gramática, mais você sabe que tem gramática para ser estudada. Então, quanto mais você aprende uma coisa, mais você sabe que não sabe daquela coisa. Então, quando eu digo eu sei que eu não sei, eu estou dizendo que eu sou pequenininho e que o conhecimento que eu preciso adquirir no mundo é muito maior do que eu. E não importa o quanto eu estude, eu nunca vou saber de todas as coisas. Então, eu sou um eterno ignorante. Então, porque eu sou um eterno ignorante e sei que eu sou um eterno ignorante, eu vou buscar me livrar dessa ignorância, porque a ignorância não é para mim. É assim, eu sou um ser humano, eu sou racional, eu pesquiso, eu tenho inteligência, então eu tenho que estudar aquele assunto para deixar de ser ignorante. Então, quando eu sei que eu sou ignorante, eu busco me livrar da ignorância. Então, somente quem sabe que é ignorante, somente quem aceita a ignorância no sentido de falta de conhecimento, é que vai buscar o conhecimento. Uma frase significa mais ou menos isso. Eu aceito a minha ignorância, e por aceitar a minha ignorância, eu busco o conhecimento. E somente quem sabe que não sabe é que pode saber alguma coisa. Porque quem acha que sabe, não vai saber de nada. Porque não vai procurar informação. Vocês estão compreendendo o raciocínio, como é bem profundo, como bem, sabe? Serve para qualquer coisa. É maravilhoso. Professor, me arrepiei todinho, ó. É maravilhoso. É maravilhoso. Uma das características de Sócrates foi a aula de filosofia. Eu queria dar aula de filosofia também. Eu gosto de letras. Na verdade, a minha formação agora também é em letras. Eu estou me graduando em letras. Mas a minha paixão de lecionar, de estudar é filosofia. Nossa, é muito bom. É muito bom admitir a necessidade de conhecimento. Isso mesmo, isso. Admitir a necessidade de conhecimento. Somente aquele que tem conhecimento da sua ignorância sabe que precisa buscar algum conhecimento. E é o que Sócrates fazia no meio do mundo por aí, perguntando às pessoas. Elas sabiam daquilo que elas diziam saber. E aí, como elas não sabiam, ficavam envergonhadas publicamente. Acabou que a população da Grécia se revoltou contra Sócrates, porque ele fazia pergunta demais e ele acabou sendo morto, né?
quando envenenado, se eu for obrigado a se matar, é uma história triste. Olha, a frase é maravilhosa. Teve um amigo que usou Black Mirror e ganhou 900. Realmente. Na verdade, essa série foi muito utilizada, não foi no ano passado. Na redação sobre uso de dados, não foi? Black Mirror é realmente uma série muito boa. Para quem não assistiu, eu aconselho que assista, vale muito a pena. E, claro, sempre vai ter alguma coisa para você usar nessa série na redação do Enem. Muito bem. Vamos abrir outra dúvida? Gente, novamente, vocês podem estar se perguntando, cadê a sequência de informações, cadê a estrutura da aula? Não é uma aula, estou abrindo a câmera para conversar com vocês. Posso ficar à vontade. Você pode indicar uma gramática para a gente estudar nesse período? Na verdade, eu não indico gramática para Enem. Eu indico gramática para concurso. Você vai fazer um concurso, aí você estuda um livro de gramática. Você pode pegar um Evanildo Bechara, por exemplo, e se especializar em Evanildo Bechara. Eu gosto muito do Evanildo Bechara. Para concurso. Você não tem algum para botar no mudo para a gente ter mais ou menos uma referência? No Moodle? Pode ser. Agora, porque assim... Porque aí a gente meio que quebra só a redação, a gente também estudar gramática também, já que vai precisar de um. Mas aí vamos ter um momento para... Eu acho que eu vou dar um curso especificamente de gramática, baseado só naquilo que vocês precisam saber. Como acentuação gráfica, pontuação, crase, sabe? Um pouco de ortografia. Porque se você... Se não misturar os assuntos, a gente pode ficar confuso nesse meio termo, né? Se você for pegar uma gramática, o que é uma gramática? É um autor que passou a vida estudando a língua e escreveu um livro sobre isso. Aí você pega a gramática, só que é muita coisa. E para quem vai fazer o Enem, não precisa disso. Mas para quem vai fazer concurso, precisa. Então, de gramática para você que quer, para quem quer fazer um concurso. Se você quer fazer um concurso, vai ler as gramáticas. Aí tem várias gramáticas, o Celso Cunha, o Pedro Luft, assim, tem o... Então, são várias. Aí você escolhe uma, faz a leitura, mas para Enem você não precisa ler gramática. Você pode ler resumo, ajuda demais, resumo de gramática. Qualquer resumo na internet já ajuda. Vamos ver outra dúvida? Vamos ver. Eu li a da Emily ou foi da Claudeleza? Deixa eu ver se foi da Claudeilza. Ok. Olha só. Claudeilza, meu principal problema com redação, além da minha linguagem, que é muito simples, já temos um problema, já temos um erro aqui. Gente, novamente, desculpa chamar de erro, para depois vocês dizerem que eu estou menosprezando, não é isso. Entendam o que eu quero fazer. Eu estou pegando as dúvidas de vocês e tornando público, porque muita gente tem essa mesma dúvida. Quando diz que tem um erro, eu tenho medo demais, sabe, desse negócio online, e de vez em quando esse negócio é cancelado. Aí não sei quem é cancelado, porque disse uma coisa que não devia dizer. O que eu quero dizer é que existe um erro em entender que linguagem simples, olha só, meu principal problema com redação, além da linguagem muito simples, que linguagem muito simples é um problema na redação. Quem foi que inventou isso? Quem foi que disse que escrever simples é um problema? Não existe lugar nenhum dizendo que... Aliás, inclusive, não existe nenhum gramático vai dizer para você, nenhuma pessoa que passou a vida toda dedicando a estudar gramática vai dizer que ter uma linguagem simples é um problema. Certo? Meu principal problema com redação, além da minha linguagem, que é muito simples, é o tamanho do texto. Eu sou muito sucinto escrevendo. Bom, vamos lá. Temos esse problema de classificar a linguagem simples como um problema. Escrever de forma muito complexa, utilizando palavras difíceis, esse sim é um problema. Porque quando você está escrevendo a sua redação do Enem, o que é que você tem que entender? Que a sua redação ela precisa ser compreendida por um doutor e ela precisa ser compreendida por uma pessoa que só tem um fundamental, que nem tem um fundamental ainda, que saiba ler. Ela tem que ser entendida por pessoas em qualquer nível de conhecimento da sociedade, em qualquer estrutura, em qualquer extrato social. Quando você escreve sua redação do Enem, novamente, ela precisa ser escrita de forma que seja entendida por qualquer pessoa dentro da sociedade brasileira. Isso não é só você, isso é todo mundo. Qualquer texto oficial tem que ser escrito baseado em que nem todo mundo que vai ter acesso ao seu texto será uma pessoa que tem um nível de graduação, um nível de doutorado. Professor, mas o meu texto vai ser corrigido por
pessoas que já têm graduação em letras. Tudo bem, mas não é essa a questão. A questão é que um bom texto necessariamente é um texto que precisa ser entendido por qualquer pessoa dentro da sociedade. Basta que essa pessoa saiba ler. Então, uma estrutura simples não é, aliás, uma linguagem simples não é um problema na redação. O problema na redação é quando você usa muito coloquialismo, quando você faz uso de gírias, quando você faz uso de estruturas que são características da oralidade. Isso é um problema. Mas escrever com palavras simples não é um problema. Escrever com palavras que você tem familiaridade na verdade, a solução. Porque vai que você quer, por fim da força, usar uma palavra que você não tem familiaridade. E aí você usa essa palavra que você não tem familiaridade, escreve com uma letrinha errada, troca um S por um Z, sabe? Troca um SS por um C cedilha, alguma coisa assim. E aí você se perde. E aí aquela palavrinha que você utilizou acaba tirando pontos seus porque você cometeu um erro de ortografia. Então, não aconselho que você use palavras que você não tem conhecimento. Se você só tem um vocabulário com palavras simples, isso não é um problema. Faça uso delas e tudo bem. Ok. Ser sucinto. Opa. Eu sou a garota que mandou essa questão. Eu coloquei isso de linguagem simples porque quando eu fui ver o espelho da minha redação, tinha uma aula que falava sobre demonstrar domínio da língua portuguesa. Uhum. E aí, eu fiquei frustrada com isso, porque eu sou formada em letras português, eu gosto muito, tipo, a maior parte do meu tempo lendo, mas quando eu vou escrever, eu não sei o que acontece comigo, eu fico realmente muito travada. E aí, sabe aquela questão de encher linguiça? Uhum. Que as pessoas falam quando escrevem texto? Nem assim, às vezes, eu consigo escrever algo que me agrade. E aí fica complicado. Ok, mas aí, veja bem que quando você enche linguiça, quando você coloca muita informação no seu texto, isso em nada tem a ver com a competência de domínio da gramática, da norma culta, sabe? A quantidade de palavras que está no teu texto, tem muitas ou poucas palavras, não vai aumentar ou diminuir a sua nota na parte da competência, que a competência é né? Domínio da norma culta. Nós vamos ter aula de competência ainda segunda-feira, mas eu tenho certeza que é a competência número 1. O que é avaliado em competência número 1? Não é a quantidade de palavras, não é se o seu texto é grande, se o seu texto é pequeno, é se há erro de ortografia, se há erro de pontuação, se há erro de estrutura sintática. Por exemplo, algumas vezes, é assim, para quem já tem uma formação em letras, sabe muito bem que a língua, ela pode ser, as palavras, as estruturas, elas podem ser moldadas. Elas podem, um advérbio, uma adjunta adverbial pode vir no início da frase, aí você pega o sujeito e bota depois, e faz essas inversões sintáticas. Quem tem um conhecimento mais aprofundado na língua, costuma fazer esse tipo de inversão, fazer esse tipo de estrutura com inversão sintática. E aí, nessa inversão sintática, algumas vezes, algumas inversões sintáticas mudam o sentido, sabe? E aí, dá para perceber que você queria fazer uma inversão e acabou trazendo uma ideia que não fazia muito bem, né, não estava muito de acordo com o seu texto. Então, a parte da gramática, a parte da gramática não tem a ver com a informação necessariamente do teu texto. Tem a ver com as palavras e com a pontuação. Se as palavras estão bem acentuadas, se as palavras estão bem escritas, se as palavras estão bem pontuadas, se, por exemplo, verbos que são transitivos, diretos e indiretos, eles estão com os objetos diretos e indiretos bem colocados, isso a gente vai ver mais à frente, na parte de trabalhar a parte da gramática. Então, a análise, a correção gramatical do texto não tem a ver com a quantidade de palavras que você utiliza. Você pode escrever assim, um texto com 8 linhas e tirar 200 pontos na competência de gramática. Porque a competência de gramática não leva em consideração a informação, não leva em consideração a quantidade de linhas, não leva em consideração a estrutura do texto, leva em consideração apenas a correção gramatical. E o que é a correção gramatical? A minha mão está dançando aqui atrás. O que é? Eu estou falando assim. E o que é correção gramatical? É palavra bem pontuada, a estrutura bem pontuada, a palavra bem escrita, bem acentuada, sabe? Não tem a ver com o argumento. Então, se há um problema com o argumento, eu sei que fere o nosso... Eu também me sinto mal muitas vezes. Eu já fiz redação várias vezes, e muitas vezes as minhas redações,
elas têm essa classificação também baixa na parte de gramática. Mas eu sei, por exemplo, eu acabei de dizer no início da aula, um problema gramatical meu muito grave é o uso do que. Quando você repete o que várias vezes, você chega correndo um erro gramatical. Porque você poderia trocar um que por um qual, sabe? Poderia trocar um que por um cujo. Então, é pobreza de uso de recursos gramaticais. Tranquilo? Mas assim, foi. Pronto, esse era um dos meus problemas que eu gosto muito isso aí. Eu tento corrigir, mas eu não consigo, não. O que exatamente? A gramática? A palavra que, eu repito muito. A palavra que. Então, a palavra que ela tem substitutos naturais. Como o qual. Por isso que, licença, por isso que minha redação, geralmente, quando eu faço, a nota é baixa. Teve uns anos aí que eu tirei 770, e teve outros que eu tirei 600, e foi baixando. Aí eu tinha observado, eu mesmo peguei minha redação, tenho observado que eu tinha repetido muito essa letra que eu acredito que deve ser um dos fatores, né? Quando você repete essa palavrinha, o que, você perde pontos na competência. Eu já vi o professor falando sobre isso no YouTube. Eu tento tirar. Substituir por outra conjunção. Justamente. E também porque elas introduzem geralmente orações subordinadas. Aí tem a ver também com você entender o que é uma oração subordinada e como esses cases introduzem oração subordinada. De tanto você repetir, skate, que fica na sua mente. Aí você, automaticamente, você repete. Não é que eu queira colocar, é automático mesmo. Da forma como nós vamos conversando no nosso dia a dia. Nosso dia a dia a gente fala, não sei o que é isso, que é aquilo, aí a gente coloca um texto, sem perceber, é natural. O professor mostra uma redação feita por você, pode ser. Em outro momento a gente faz isso. Vamos fazer a correção. E eu posso pegar justamente aquela redação que tem que, porque eu fiz uma contagem, eu fiquei corrigindo a minha redação. Aí você disse que tirou 730, não foi na redação, eu achei isso uma nota baixa. Não, 730 não é uma nota baixa, não, em nenhuma situação. Depende do curso que você quer fazer. Nessa redação de que eu acho que eu tirei também 730, 780, só que assim, eu dou aula de redação, mas eu não me importo muito com a redação na hora que eu estou fazendo a minha prova, porque se você manter uma média, sabe, o que é que vale? As minhas redações, elas ficam nessas casas de 880, 800 e alguma coisa, às vezes baixa, acho que nunca terei menos de 600. Mas, olha só, ao longo da minha formação acadêmica, eu já passei por mais de 25 graduações. Eu nunca cheguei aos 900 pontos na redação. Porque não precisa. Eu acho desnecessário. Eu já passei em engenharia, eu já consegui bolsa do plano integral para fazer psicologia, agronomia, curso muito concorrente, engenharia elétrica, engenharia civil. E eu nunca tirei 900 pontos na redação da ENEM, porque não precisa, eu nunca me esforcei. Estou dizendo que eu não tirei porque eu não consigo. Estou dizendo que eu não... 800, eu acho que entre a maioria dos cursos, né? Se você tirar 800 pontos em todas as provas, você passa em medicina. Ou menos, aliás, menos que você passa em medicina. Os estudantes de medicina não tiram 1000 pontos na redação do Enem. Bota um corretor da redação do Enem para fazer a redação do Enem e ele não vai tirar 1000 pontos na redação do Enem. O negócio... Licença, professor. O negócio, eu acho assim que, falando nisso, na questão dos 1000 da redação, eu acho que a mídia, sei lá, sabe, frisa muito nisso, sabe, e às vezes termina esquecendo dessas outras categorias, né, que é os alunos que tiram 800, 800 e pouco, 700 e pouco, que é uma nota boa. E que passam em cursos bons. Vá no curso de medicina, faça uma pesquisa quantos alunos do curso de medicina... Quantos alunos do curso de medicina entraram agora? Nós tivemos quantos alunos que tiraram nota 1000 nessa última redação? Nem sei, foram 50 e tantos, não foi 80 e tantos. E nós tínhamos muito mais estudantes que entraram na medicina. Ou seja, esse pessoal não tirou nota 1000 pontos, porque não faz diferença. Eu entendo. Professor, licença, mas a maioria das pessoas que tiram 1000 na redação, elas têm uma base, já vem com a base desde pequena, né? Já vem com uma base boa em gramática em português, o pessoal que tira 1000 em redação. Nada contra, mas isso aí é uma boa. Eles têm uma boa base. Quem tira, né? 1000 em redação. Também. Geralmente quem quer fazer, tira 1000 em redação, quer fazer direito ou medicina. Esses cursos mais concorridos no Brasil. Eu fiz medicina lá, eu fiz direito. Medicina eu jamais ia entrar no curso de medicina. Não me interessa. Eu abri direito já. Fiz 2 ou 3 semestres do curso de direito, não gostei. O negócio é da aula mesmo. Mas
E eu, para passar direito, não precisei tirar meu ponto de redação do Enem. Não, precisa não. Não precisa de jeito nenhum. Verdade. Engenharia também, precisa não. Engenharia é. 700 e pouco você entra. Aí a Claudeusa, você tem alguma outra dúvida, alguma coisa você entendeu, ou quer que a gente converse mais sobre isso? Pode ficar à vontade. Ô, professor, no curso de psicologia, a partir de quantos pontos? Também varia muito de universidade para universidade. Depois você manda no privado da universidade, ou a gente pode olhar aqui daqui a pouco a nota de corte da universidade que você escolher. Mas a Claudeusa, pode ficar à vontade. Ela foi. Professor, Oi? teve outro dia aí que eu perguntei ao senhor, acho que não sei se o senhor se lembra das competências na redação do INEP, né? Que eles botam, né, as competências. Eu li aqui, eu baixei as minhas redações, aí eu vi, dei uma estudada sobre as competências. Explicou os pontos que eu tinha que melhorar em cada competência. Aí eu entendi a parte da competência que deve ser trabalhada. É muito bom cada um de nós, assim, baixar uma prova e ver as competências onde está errando. Perfeito. E estudar em cima daquilo. Pegar o espelho da redação, isso mesmo. Mas a aula da segunda-feira vai ser uma aula sobre competência. Eu vou dizer de novo, esse nosso encontro é uma conversa. Tá bagunçado assim, porque eu só liguei a câmera para conversar com vocês. Segunda-feira nós vamos ter uma aula teórica, uma aula só com conteúdo. E aí vai ser mais organizado. Aí a aula segunda-feira vai ser sobre competência. Alguém tem mais alguma dúvida sobre esse assunto especificamente, sobre linguagem e redação? No momento, não. Não. Então, vou abrir mais uma dúvida para encerrar o nosso encontro de hoje, que eu nem sei quanto tempo alguém está conversando, acho que é mais de 1 hora já, não é? 1h30. Deixou comigo ainda, muito obrigado. Foi essa outra dúvida aqui que eu selecionei, da Gabriela Lira. E peço que, por favor, que me entendam os meus comentários. Eu não tenho intenção não sei, de ser arrogante com ninguém. Eu quero mostrar que todo mundo... Eu não sou. Não, professor, a gente sabe, professor, que o senhor só quer nos corrigir, quer mostrar da melhor forma, da melhor maneira. A gente sabe muito bem disso. Obrigado. Então, vamos lá. A Gabriela disse assim: sinto muita dificuldade no momento de adicionar informações para enriquecer o texto, como alusão histórica, filmes e frases filósofos. Além disso, sinto dificuldade de defender meus argumentos. Sempre utilizo um padrão único como introdução, desenvolvimento e conclusão. Ok, eu selecionei isso aqui porque ela disse que isso aqui é o padrão único e que talvez isso ela tenha entendido como algo errado. Mas, na verdade, não é que isso é o padrão único. Esse é o padrão. É o que caracteriza o texto dissertativo argumentativo. O que é um texto dissertativo argumentativo? É um texto que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, esse não é o padrão único que você utiliza, é o padrão que deve ser utilizado. Porque o objetivo de um texto dissertativo argumentativo é apresentar uma tese, defender essa tese e extrair dessa tese alguma conclusão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, não é que você vai se sentir mal por utilizar esse único padrão. É porque se você mudar de padrão, você vai ter sua redação zerada. Porque o padrão é esse. Introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí eu acho que você deve ter, coloca desenvolvimento, 2 parágrafos. Não, tudo bem. Você pode colocar em 1, pode colocar em 2, pode colocar em 3. O importante é que tenha o desenvolvimento. Alguma dúvida com relação a esse assunto específico de padrão de redação? Professor, a Clara Leite quer fazer uma pergunta aqui. Ela disse assim: em relação aos artigos da Constituição no primeiro desenvolvimento. Em relação como assim? Ela botou assim: e em relação aos artigos da Constituição do primeiro desenvolvimento? Os artigos da Constituição do primeiro desenvolvimento? Acredito que ela está... Ela quer dizer que quer botar algum artigo da Constituição na redação. Isso. Ou leis, eu acho. Mas pode colocar no desenvolvimento, pode colocar na introdução, pode colocar na conclusão. Eu disse na outra aula que a Constituição é também a citação universal. Ela vai servir para qualquer que seja o tema. Qualquer que seja o... Oi? Inclusive, era isso que eu ia perguntar para o senhor, se eu posso usar em todas as minhas produções de redações, no caso, vamos supor, que o senhor for passar para a gente, se eu posso usar em todas a Constituição. Eu aconselho que você
diversifique para você se preparar para todo tipo de situação. Mas que a Constituição pode ser utilizada em qualquer um. Eu vou tirar... Alguns artigos, né? Pode citar também, né? Os artigos específicos da temática, porque a Constituição, ela resume as leis do país. E aí as leis tratam dos problemas sociais do país. E a redação do Enem é um problema social do Brasil. Então, vai ter um artigo ou outro que vai se adequar à sua redação. Você não pode pegar um artigo, por exemplo, pegar um artigo qualquer e citar esse artigo independente do tema da redação. Não é isso. Você pode citar a Constituição em qualquer tempo, porque a Constituição é ampla e ela aborda todos os temas sociais do Brasil. Então, sempre vai ter um artigo ou outro que você vai poder utilizar. E aí, O sexto. Licença, o sexto. o sexto artigo, se eu não me engano, ele trata dos direitos sociais, não é isso? É alguma coisa assim? Vamos ver aqui a Constituição. Eu fiz direito, fiz 3 semestres, mas eu fui um estudante de direito muito ruim. Por isso que Professor, não fala isso não, que o senhor fez direito que eu até babo. Nossa, amo demais. eu abri o curso, fiz 3 semestres, mas eu não gostei do curso. Não porque é um curso ruim, é porque eu não gostei. Não, eu já abri uns 5, 6, 7 cursos de graduação, vou abrindo, vou fechando. Formação, eu não tenho formação. Eu tenho experiência com Enem e com aprovações. Mas eu abri agora letras, porque eu gostei tanto da aula de redação e de gramática que eu vou fazer letras. Vou procurar aqui o artigo 6, que eu acho que o artigo 6 fala do direitos sociais, alguma coisa assim. Eu estou no artigo 12º, no artigo 12, na verdade. 12º não. Subindo. Eu estou ficando com fome. Artigo 5º. Onde está o artigo 6º? Ele está escondido aqui, ó. Artigo 6º. São direitos sociais, isso mesmo. Direitos sociais, educação, saúde, alimentação. Mas aí, veja. O artigo 6º está para ser utilizado em quase todas as situações. Só que ele sozinho, pelo que eu estou vendo, ele ele não diz muita coisa. É direito à educação, à saúde, mas como é que esse direito é garantido? Há leis. É assim, cada artigo da instituição, ele tem uma lei que o explica melhor, o define melhor. E aí você quer falar sobre a educação, por exemplo, são direitos sociais da educação. Como eu sou da área da educação, eu sei que a lei da educação é a LDB. E aí, quer falar sobre a educação? Pega a LDB, que o artigo 6º garante a educação. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação regulamenta como o povo vai ter acesso à educação. Com relação à saúde, eu sei que é a Lei 8.080. Tá vendo? Então, você pode usar a Constituição? Pode usar a Constituição, mas é melhor que você se aprofunde. A Lei 8.080 é a lei que cria o SUS, se eu não me engano. Posso estar dando uma informação errada a vocês, mas olha só. Lei 8.080. Mas já é informação adicional. Você pode usar a Constituição? Pode, mas é interessante que você da Constituição parta para as leis que regulamentam a Constituição. Lei 8.080. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover. Está vendo esse aqui, ó. Artigo 6º. Saúde, direito fundamental. Saúde, direito social fundamental. E a Lei 8.080 diz como esse direito vai ser garantido. Do mesmo jeito para a educação. É a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Como é que essa educação vai ser garantida? Tem uma lei específica. Pode citar a Constituição? Pode citar a Constituição. Mas aí, se o tema for sobre saúde, aí, de acordo com o artigo 6º da Constituição, que temos acesso ao direito à saúde, que foi regulamentado pela Lei 8.080, tá vendo? Já fica melhor. A sua citação já é mais certeira, entende? Dá para usar a Constituição? Dá para usar a Constituição, mas só a Constituição já serve. Mas se você fizer essa ligação da Constituição com a lei que regulamenta a Constituição, é melhor. Só que eu sei disso porque eu tive experiência de fazer direito. Eu sei que cada artigo da Constituição tem uma regulamentação. E para mim é mais fácil esse tipo de citação. Mas vocês já sabem. Então, pegue o artigo 6º, faça o seguinte, faça um exercício aí. E procure lei que regulamenta a educação, lei que regulamenta a saúde, lei que regulamenta a alimentação, a lei que regulamenta o trabalho, se eu não me engano é SLT. A alimentação eu deveria saber também, porque eu tenho formação eu sou técnico de nutrição, mas eu não sei. Eu devia saber. Cada um dessa tem uma lei específica. Dá para citar a Constituição, mas citem as leis específicas que fica melhor para vocês. Aí sempre tem que procurar, no caso, a lei. É isso que o senhor está dizendo? Ou eu estou erradinha? O ideal seria, não precisa. Mas olha só, uma coisa é dizer assim, a Constituição garante o direito à saúde.
Esse argumento tem uma força. Agora, diga assim, a Constituição garante o direito à saúde, e esse direito é regulamentado pela Lei 8.080 que cria o SUS. O meu argumento é mais forte. Entendeu? Eu mostro para o corretor que eu conheço mais do que eu estou falando. Entendeu? Eu estou fazendo um suporte para o meu argumento. Além disso, a lei está dizendo, de acordo com o artigo 205 da Constituição Brasileira, a educação e o direito... Pronto, perfeito. Além disso, de acordo com o direito... Existe o artigo 6º, que aí vem o artigo 205, aí vem a lei, a LDB, dá para fazer essas associações. Perfeito? Ok, mas eu acho que eu já falei demais por hoje e estou ficando ruim. Professor. Foi ótima aula, foi muito bom mesmo. E eu vou abrir aí espaço caso vocês queiram compartilhar alguma dúvida. Peço desculpas caso tenha ferido a alguém, de ter sido arrogante de alguma forma. Mas, infelizmente, se eu ferir alguém, não era a minha intenção. Se alguém ficou, porque esse vídeo vai para o YouTube depois, alguém pode achar ruim. Quando eu coloquei aquele fórum, eu especifiquei, todo mundo vai ter o seu nome exposto, porque não é desmérito para ninguém fazer uma pergunta. No meu tempo de vestibular, eu vivia perguntando, eu vivia me expondo mesmo, dando a cara a tapa, perguntando, foi uma dúvida, fazendo pergunta bem, assim, de tudo, porque eu não tinha conhecimento na época de vestibular, e era natural. Então, é sempre necessário fazer isso. Faça pergunta e não tenha medo de se expor, porque isso não é desmérito para ninguém fazer uma pergunta. Tudo bem? Relaxa. Oi? Relaxa, professor, que eu acho que acredito que o senhor não feriu ninguém, e aqui ninguém vai cancelar o senhor não, porque a gente não vai permitir, não. Verdade. Obrigado. Eu digo isso sempre, porque é assim, as minhas aulas, muita gente do projeto já foi reclamando na coordenação que eu não estou conseguindo permitir todo mundo dentro das minhas aulas, porque o Meet tem suas limitações. Mas eu não faço pelo YouTube, porque eu não tenho computador para fazer pelo YouTube. E aí reclamam na coordenação, a coordenação vem no meu canal, não tem um computador, não, a culpa não é minha, sabe? Aí as coisas ficam mal entendidas. Eu sempre tenho cuidado para... Trabalha com o que tem, né? Ok, então, alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento, alguma consideração a fazer? Acho que não, professor. Professor, mostra na próxima aula o que ela está perguntando. Tá? Mostrar a redação. A próxima aula já está com o tema definido. São as 5 competências da redação, certo? Então, pode ser nas próximas aulas eu mostrarei sem dúvida as redações. Tá certo, vai ser muito bom essa aula. A outra. Pronto, a próxima aula é sobre 5 competências, que vai ser uma aula com começo, meio e fim, certo? Vai ter direcionamento. E hoje foi só uma conversa. Ok? Ok. Eu mostrarei nas próximas aulas, tudo bem. Então, agradeço mais pela participação. Professor? Professor, o senhor poderia, por favor, mostrar na próxima aula tipos de redações com diferentes pontuações, até a mais baixa para a mais alta? O senhor poderia fazer isso? Eu posso tentar fazer da seguinte forma. Cada competência, cada manualzinho de competência já tem esses exemplos. Da competência que tirou 0 até a competência que tirou 200 pontos. Aliás, da redação que tirou 0 à redação que tirou 200 pontos em cada uma das competências. Eu vou fazer isso sim. Mas não com redação integral. Eu vou fazer com trecho de redação, como o manual traz. E depois... Tá, bem, obrigada. Depois nós vamos ter uma aula só com trecho de redações prontos. Não se preocupe. É porque o curso começou muito tarde, esse projeto. Começou já depois da metade do ano. E aí realmente tem pouco tempo. Mas vai dar certo para todo mundo. Alguma outra dúvida, algum outro comentário? Não, professor, pode ir almoçar, viu? Bom almoço para o senhor. Pode almoçar. Ótima conversa. Muito obrigado. Então, boa tarde para todos nós e até o nosso próximo encontro, que será na segunda-feira. Até, professor. Tchau. Tchau.